Esses são os 4 melhores notebooks para você comprar até R$ 4.000 para trabalhar. Agora aqui na mesa eu fiz uma divisão assim do que realmente para mim são as melhores opções que tem hoje para você comprar. E é até engraçado porque só deu duas marcas, Lenovo e Apple. Tem outra marca da Asus também, tem um notebook da Asus que eu vou dar uma comentada, mas eu acho que essa lista tá muito interessante. Então se você tá querendo notebook para trabalho até R$ 4.000, bora lá e vamos começar essa lista diferente, do mais caro pro mais barato. Geralmente eu começo do mais barato pro mais caro, vamos começar do mais caro pro mais barato hoje, vamos fazer diferente? E se você quiser também, eu vou deixar separadinho aqui a timeline do vídeo para você clicar e ver ali a faixa de preço que você quer, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos começar então de 4.500 a R$ 4.000, de R$ 4.000 a R$ 4.500 na verdade, né? Que seria esses carinhas aqui, que é o Lenovo Slim 7i e o Apple Air M1. Mas fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, nem me apresentei, tudo certo? Ó, o notebook, todos que eu for falar aqui, vai estar o link aqui na descrição, tá bom? E outra coisa, se eu te ajudar, não custa nada se deixar um like aqui no canal pra mim, por favor, que ajuda muito o canal. E se você não for inscrito, não esquece de se inscrever aqui também, tá? Muita gente vê os vídeos aqui e não é inscrito no canal, não custa nada você clicar aqui pra se inscrever também. Ó, o primeiro notebook que eu quero começar é esse aqui, Lenovo Slim 7i. Fiz um vídeo pra vocês dele esse mês e fez muito sucesso o vídeo dele. Esse vídeo que tá aparecendo aqui, ó, vale a pena se dar uma conferida lá. Porque o notebook é incrivelmente bom e ele custa um valor bem interessante. Ó, nesse momento exato que eu tô gravando o vídeo, ele tá custando R$ 4.769 no Mercado Livre, mas tem um cupom de 200 off. Então ele vai sair uns R$ 4.500. Por isso que eu te falei que é entre R$ 4.000 e R$ 4.500 esse primeiro notebook que eu vou te mostrar, tá? Mas, às vezes tem promoção dele também. Quando tem, a gente sempre manda lá nos grupos de ofertas também do canal, né? Se você não tá lá também, tem o link aqui embaixo. Vou deixar o link dele aqui na descrição, entre e confere quanto tá custando. E esse notebook, nessa faixa de preço, ele tem algo que nenhum outro notebook dessa lista tem, tá? Primeiro, ele é todo de alumínio. Então, tanto a parte de baixo, a parte de cima, a lateral, depois abrindo ele aqui, ó, esta parte aqui do mouse aqui, do trackpad, do teclado, tudo é de alumínio. Quando você pega, a impressão que tem é que você tá pegando um notebook muito premium mesmo. Ele é premium de verdade, né? A gente também tem duas saídas de som aqui, ó, estéreo, muito boas. Ele é Dolby Vision e Dolby Atmos, então ele tem essa certificação de tela e de som também. Além disso, ele já vem com Intel Ultra 5 e uma Intel Arc integrada, que é a placa de vídeo integrada ao processador, tá? Ele já vem com 16 GB de memória RAM e Windows. Eu já abri ele e a construção interna dele é muito boa. Olha aí, vocês estão vendo, mas não dá para fazer upgrade de memória RAM, tá? Comprou com 16 GB, é 16 GB e acabou. Mas dá para fazer upgrade de SSD. Tem como você tirar o SSD original dele, que é num padrão pequenininho, e pode colocar outro SSD, até um NVMe de tamanho normal, ele aceita também. Então, caso você queira mais pra frente fazer upgrade, só de SSD, ok? Mas o que ele já tem de diferencial? Primeiro, teclado, ó, é retroiluminado. Para quem trabalha, principalmente de noite, quer usar na cama, isso aqui é muito importante, você consegue enxergar muito bem esse teclado. Outra coisa que ele tem que nenhum outro tem aqui nessa faixa de preço é a sua tela. Ele tem uma tela, gente, OLED. É a melhor tela que você pode ter em um notebook, não tem tela melhor do que essa. As cores são extremamente precisas, atinge mais do que 100% do espectro sRGB, mas ela tem apenas 60 Hz. Mas assim, a tela é fantástica, então quando você está vendo um vídeo mais escuro, como esse aí que vocês estão vendo, aonde está preto, está apagado o pixel. Então, essa tela ela te consegue dar um contraste infinito, ela dá cores muito vivas e ela economiza energia também. Então, você tem uma bateria boa nesse notebook. Não é a melhor bateria dessa lista, mas ela é muito boa. Você consegue utilizar esse notebook aqui no uso básico, mais ou menos ali, por umas 8 horas. Que é bastante coisa. Se você diminuir o brilho da tela, tirar o brilho do teclado e tal, você pode talvez beirar as 10 horas ali de reprodução de vídeo, mas 8 horas dá para usar tranquilo, então isso é bem legal. Além disso, o carregador que vem na caixa já é USB-C, ó. Ele tem duas entradas USB-C, carrega o USB-C, tem uma saída HDMI, que é bem legal, e além disso ele tem também uma USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Aqui é o botão de ligar ele, e aqui é o bloqueador de webcam. Além disso, ele é bem leve e muito fino. Olha isso, ele é mais fino que meu dedinho, ó. E olha só, o MacBook Air também é bem fino. Mas olha ele perto do MacBook Air, na parte mais grossa do MacBook Air. O MacBook Air na parte mais grossa é mais grosso do que ele. Tá vendo? Então, realmente, ele tem uma espessura muito boa. Ele é bem legal mesmo, assim. O negócio é fino, sabe? Em todos os sentidos mesmo. Aqui na parte de trás só tá escrito Lenovo na tampa, né? E Yoga aqui em cima. E ó, vamos ver se abre com uma mãozinha, que a gente sabe que o Mac abre, né? Vamos ver se esse aqui abre. Ó, abre com uma mão. Gente, eu tô falando de uma construção muito boa, de uma carcaça muito boa e de uma dobradiça muito boa. Ok, então vocês já viram que em construção ele é top.
tela é maravilhosa, o webcam dele também é muito boa, tem sensor aqui ó, do Windows Hello para desbloquear, então assim, nesse sentido ele é completo. Mas ele é forte ou não é forte? Olha, esse Intel Ultra 5 que a gente tem aqui, com esses 16 GB de memória RAM, serve muito bem para trabalho básico e intermediário sem dor de cabeça. O notebook não vai travar, não vai te dar dor de cabeça. Ok, no sentido de navegação na internet, planilha, trocar aplicativo entre um aplicativo e outro, isso você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas na hora de fazer trabalho pesado, ele aguenta? Sim, ele aguenta. Claro, mas tem seus limites, tem suas limitações, né? Afinal de contas, não é um notebook com placa de vídeo dedicada, né? Nenhum aqui da lista vai ser. Mas ele aguenta muito bem tarefa pesada também, claro, dentro dos seus limites. Eu abri aqui o Premiere Pro, por exemplo, um aplicativo de edição de vídeo, e ele serve muito bem para o Premiere Pro, tá? Aguentou muito bem um vídeo em 4K, com vários efeitos, transição e etc. E eu coloquei até esse vídeo para fazer um render, né? Esse vídeo de 3 minutos para renderizar e ver quanto tempo que ele aguenta pra gente comparar também com todos os outros notebooks da mesa. Ele renderizou esse vídeo em 3 minutos e 2 segundos. Vocês viram aí, 3 minutos e 2 segundos. Bom, é um tempo bom. Não é o melhor tempo da lista, mas é quase o melhor e é realmente um bom tempo. Dá para trabalhar com arquitetura, dá para trabalhar com engenharia. Esse Intel Ultra 5 com essa Intel Arc aguenta muito bem esses aplicativos. Felipe, mas eu sou engenheiro e eu uso, ou arquiteto, eu uso o SketchUp, por exemplo, para fazer aqueles renders que são extremamente realísticos, sabe? Que imita a pele humana, que consegue imitar a textura, aqueles renders super pesados. Aí eu já não aconselho você ir nele, porque você até vai conseguir fazer isso, mas ele vai levar muito tempo para fazer o render. Nesse caso, é ideal que você pegue um notebook com placa de vídeo dedicada, um notebook gamer mesmo, tá? Mas para qualquer outra tarefa abaixo disso, que não vai utilizar essa renderização extremamente realística, ele vai aguentar muito bem, é um baita notebook, link dele tá aqui na descrição. Agora, tem uma outra opção para você, um pouquinho mais barato que ele, por R$4.000 a R$4.200, às vezes a R$4.300, varia um pouco. Você consegue pegar na Shopee esse carinha aqui. Vou deixar o link dele aqui na descrição e tá aparecendo aqui agora no vídeo também, tá? Esse carinha você já encontra na Shopee lacrado, novo, tá? Por R$4.000 a R$4.400. Esse aqui é o MacBook Air M1 e na versão mais barata ele vem com 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM e o chip M1, que é o chip da Apple, né? Ele é todo de metal, de alumínio, né? Tem aqui o logo da Apple e aqui na parte de trás também, obviamente abre com uma mão, tem um tecladinho aqui que é retroiluminado, tem um trackpad que é o melhor que existe no notebook, tá? O trackpad aqui do Mac é fantástico. Tem leitor de digital, ó, tá aqui travado, eu vou colocar minha digital, ó. Já destravou, tá vendo? Já desbloqueou. Ele não tem uma tela OLED igual a do Lenovo, tá? A tela do Lenovo é melhor. Porém, essa tela não perde assim, não fica tão para trás. Apesar de não ser a mesma tela do Lenovo, a gente tem uma tela maravilhosa aqui. É uma tela IPS Retina, que significa que a resolução dela é altíssima, você não consegue enxergar os pixels. E ela tem esse tratamento assim, que é brilhoso, né? Você não tem o tratamento fosco. Então a impressão que dá é de que as cores são bem vivas. Às vezes pega um pouco de reflexo, como vocês estão vendo, mas é uma tela realmente excelente para trabalhar. Mais uma vez, o Lenovo ganha em tela, mas esse aqui não é horrível, tá, gente? Isso aqui é uma excelente tela. Bom, ela tem uma tela menor, né? Esse caso aqui são uma tela de, 13 polegadas. Mas é um notebook muito fino também. Olha, ele começa um pouquinho mais grosso do que o Lenovo e termina extremamente fino aqui nessa ponta. Porém, ele tem um ponto negativo. Ele só tem 2 conexões. 2 USBs tipo C. Só. Ele carrega via USB tipo C e serve para transmitir imagem, dados, o que você quiser. Dá para ligar um monitor aqui, mas sempre na USB-C. E na outra lateral só tem a entrada e saída de fone de ouvido e microfone. É só isso. Então, se você precisa de mais conexões, como uma USB tipo A, uma saída HDMI, o Mac não tem isso. Se você quiser usar isso aqui, você vai precisar comprar um hub para ligar nele, ok? Bom, mas o Mac tem uma grande vantagem, bateria. Você vai comprar um Mac exatamente pensando nisso. Se você quiser bateria, ele é o melhor da lista. No caso aqui do M1, você consegue utilizar ele tranquilamente beirando as 15 horas. Sério. De 12 a 15 horas de uso. É muito tempo. Isso na vida real mesmo, tá? Usando mesmo. Não tô falando de propaganda, não. A vida real é umas 15 horas usando. Então, a bateria é muito boa. Fantástica. Na hora de trabalhar, bom, obviamente a tela é um pouquinho menor do que a do Lenovo, né? Essa aqui é 13 ponto alguma coisa polegadas, enquanto a do Lenovo é de 14. Mas, ainda assim, é uma tela que dá para trabalhar muito bem, dá para colocar várias coisas aqui. E a gente tem realmente também uma webcam muito melhor. Então, realmente, para videochamada, para dar aula, é fantástico. Porque você consegue utilizar no seu colo. Ele não tem ventoinha, ó. Não tem nem abertura de ventoinha, nem nada. Então, você pode utilizar ele no seu colo, com cobertor em cima, não importa.
não tem problema, porque ele não tem nem saída de ar para isso. Não faz barulho, então ele realmente é focado em portabilidade. Dá para trabalhar com ele? Óbvio que dá, mas você precisa pesquisar antes se o aplicativo que você usa tem para Mac, tá? Nem todo aplicativo vai ter, mas a maioria tem, ok? 90% dos aplicativos vai ter para Mac também. Na hora de editar vídeo, por exemplo, obviamente ele aguenta muito bem e ele é o melhor dessa lista para edição de vídeo. Por conta do sistema, né? O macOS é muito bom para isso. Eu abri o Premiere aqui no mesmo projeto que eu já tinha mostrado para vocês, obviamente ele rodou liso e eu coloquei esse projeto de 3 minutos para fazer o render. E ele renderizou em 2 minutos e 51 segundos, tá? Então ali um tempinho um pouco menor do que o Lenovo. Não é tanta coisa, mas é um pouquinho menor. Na prática, para edição audiovisual, vídeo e foto, os dois notebooks são fantásticos. O Mac se mostra um pouquinho mais potente, mas é pouca coisa. Mas de maneira geral, para outros aplicativos, tanto o Lenovo quanto o Apple M1 têm a mesma potência, tá? Eles são realmente igualmente potentes. E o Lenovo ganha por ter uma tela melhor, mas o Mac ganha por ter mais bateria. Aí você tem que ver qual que é importante para você. Se a bateria do Lenovo já é importante, pode ir nele tranquilo, já tem o Windows que você já está acostumado, talvez, não, ou caso você não use Apple, tem uma baita de uma tela, tem mais conexão. Mas se você precisa de muita bateria mesmo, vai ficar muito tempo fora da tomada, talvez ir no MacBook seja a melhor opção para você. E se você já tiver um iPhone, também dá para integrar. Se você tiver um Xiaomi, também dá para integrar totalmente com a Apple, tá? Os Xiaomis agora já aceitam integração com o Mac. E se você tem outro Android de outra marca, tem alguns aplicativos que você pode instalar para integrar o seu celular também com o Mac, para você tirar uma foto e já aparecer aqui. Então tem solução para todo mundo, tá? Se você tem mais ou menos a faixa dos R$4.000, esses dois que eu mostrei são os melhores. Agora, na faixa dos R$3.000, o que tem para comprar? Ó, de R$2.000 a R$3.000, você tem o Lenovo IdeaPad Slim 3. E eu tenho dois dele aqui. Eu vou começar com o mais caro deles, tá? Que é a versão com Ryzen. Você encontra no valor normal por R$3.500 no Mercado Livre. Vocês estão vendo aí, o link dele tá aqui embaixo, beleza? Mas já teve promoção dele também, custando R$3.199. Então, às vezes, tem umas promoções que a gente manda lá no grupo de ofertas. Fica atento lá no grupo de ofertas, caso quando você esteja vendo esse vídeo, você clicou aqui no link, ele tá caro e você quer pagar barato, fica atento no grupo, que quando ficar barato a gente vai mandar lá. Bom, na versão com Ryzen, que é esta versão aqui, ele é exatamente idêntico à versão com Intel, que eu já vou mostrar já já, com exceção do processador, tá? E do preço também. Bom, a versão com Ryzen vem com o Ryzen 7 da série 7000, especificamente é o 7735HS. É um processador de 8 núcleos com 16 threads e 16 GB de memória RAM. Bom, esse processador, para você ter noção, eu consegui tranquilamente abrir Valorant aqui e rodar com uma média a mais de 130 FPS, tá? Valorant é um jogo que é, assim, leve, mas rodou com uma quantidade de FPS bem agradável. Esse processador é tão bom que eu consegui abrir Homem-Aranha em Full HD a 55 FPS. É fantástico mesmo, tá? Isso aqui é uma das melhores médias do Homem-Aranha dessa lista. E até mesmo Cyberpunk 2077 eu consegui abrir nesse notebook a 38 FPS. Eu tô mostrando esses jogos porque é para mostrar para você que esse processador é muito capaz, mas principalmente a placa de vídeo do processador, ela é muito boa, tá? Para trabalho, esse notebook não vai ser tão bom quanto o Apple ou quanto o Lenovo Slim 7i que eu acabei de mostrar, tá? Realmente esses daqui são mais fortes, mas também são mais caros, né? Mas ele consegue se dar muito bem em jogos também, né? Apesar de não ser um notebook gamer, por conta do Ryzen aqui, que vai muito bem. Mas ele serve sim para trabalho, apesar de não ser tão bom quanto o Apple e quanto o Slim 7i, isso aqui é um baita notebook. Primeira tela dele, né? A gente tá falando aqui de uma tela IPS. Não é uma OLED, não é a tela da Apple, mas é uma baita de uma tela boa. Tem ótimas amostragens de cor, é uma tela de 60 Hz também, mas que dá para ver de todos os ângulos, porém é a maior tela dessa lista, né? É uma tela de 16 polegadas aqui, é uma tela 16 por 10, vamos dizer assim, né? É uma tela maior, ela tem bordas mais finas, tá vendo? O que faz com que você tenha um aproveitamento melhor. Para você trabalhar, isso aqui vai muito bem. E é um excelente notebook nas duas versões para você trabalhar com coisas do dia a dia, navegação na internet, planilha, porque você tem uma tela maior, você consegue colocar mais coisas aqui. A duração de bateria varia da versão com Ryzen para a versão com Intel. Já vi pessoas aí que testaram e falaram que a versão com Ryzen dura mais tempo. Bom, eu vou te dar realmente o resultado do meu teste. No meu teste de benchmark que eu fiz com os dois, lado a lado, reproduzindo um vídeo, a versão com Ryzen acabou a bateria antes da versão com Intel. Por que isso acontece? Porque a versão com Intel tem núcleos do processador separados para núcleos de desempenho e performance. Núcleos que servem ali
para economizar energia ou para gastar mais energia quando ele precisa de mais performance. O Ryzen não tem isso, todos os núcleos são juntos. Então ele realmente gasta mais do que a versão com Intel. Na versão com Intel, por exemplo, testando um vídeo do YouTube, ele levou 5 horas e 29 minutos para desligar, para zerar a bateria. Já na versão com Ryzen, 4 horas e 2 minutos. Então a versão com Ryzen durou ali um tempo um pouco menor do que a versão com Intel. Porém, isso vai variar muito de acordo com o seu uso, se o brilho tá no máximo, se não tá. O máximo de bateria que você vai conseguir extrair da versão com Ryzen com brilho no mínimo, eu chuto que é por volta das 5 horas e meia. Já na versão com Intel, talvez você beire ali as 7 horas. 6 horas e meia, 7 horas. Então, a versão com Intel dura um pouco mais. Mas essa versão com Ryzen para trabalho é fantástico. Também fiz o teste do Premiere com ele original de fábrica, ok? Isso porque esse é um notebook que dá para fazer upgrade. Então, dá para você abrir ele aí desse jeito que vocês estão vendo e colocar mais memória RAM ou também trocar o SSD caso você queira. Mas ele veio com 16 GB, eu testei com 16 GB mesmo. Bom, no caso do Premiere Pro, ele fez o render do vídeo em 5 minutos e 32 segundos com ele original, tá? Claro que se eu fizer upgrade de memória RAM, ele vai fazer esse render num tempo menor, mas não vai chegar perto do Slim 7i e nem do Mac, tá? Mas é um bom tempo, dá para trabalhar tranquilamente. Você quer um notebook básico, mas que vai te atender muito bem, esse aqui vai fazer isso. Mas, se você não quer abrir um joguinho no final do dia, talvez valha a pena você economizar ainda mais e ir no Lenovo Slim 3 com i5, porque para trabalho, ele é quase a mesma coisa que a versão com Ryzen. A maior diferença realmente é quando você vai abrir um joguinho, uma coisa ou outra, mas para trabalhar eu não percebi tanta diferença. Só que a versão com i5 ela é muito mais barata. Você encontra aí até por R$ 2.500 às vezes. Olha aí, o valor mais barato que eu encontrei nesse momento que eu tô gravando no Mercado Livre, ele já vem com 8 GB de memória RAM, às vezes vem com Linux, às vezes vem com Windows. Se você comprar a versão com Linux, sem problema, é super fácil de instalar o Windows, já tem vídeo aqui no canal mostrando isso. E dá pra fazer upgrade, e obviamente se você comprar a versão com 8 GB, eu aconselho você fazer upgrade, tá? O meu aqui, inclusive, eu coloquei 16 GB de memória RAM, junto com os 8 GB que já vem com ele, ficou com 24 GB e funcionou muito bem. Ele é igualzinho, a mesma tela, a mesma construção e as mesmas conexões, tá? Então os dois notebooks carregam via USB-C, transmite imagem e dados também. Tem aqui a saída HDMI, USB-A, entrada proprietária para carregamento, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Na outra lateral, mais uma USB-A e entrada para cartão SD, e ainda aqui tem o botãozinho de ligar na lateral. Então ele é realmente bem completo. Ele vem com i5 13420H. Nessa versão aqui, com o upgrade de memória RAM para 24 GB, olha só, ele renderizou o vídeo do Premiere em 4 minutos e 57 segundos. Um bom tempo até, tá? Agora, com ele original, com 8 GB, ele fez o render em 6 minutos e 34 segundos. Então, perceba que dá uma diferença ali de um pouco mais de 1 minuto, né? Vale muito a pena você fazer upgrade de memória RAM nesses notebooks aqui. Baita notebook legal, dá pra jogar um joguinho ou outro mais básico, não vai rodar um Homem-Aranha aqui, não vai rodar Cyberpunk, mas vai rodar um Valorant, por exemplo. Com 24 GB de memória RAM, eu consegui rodar Valorant chegando a uns 200 FPS, com média na casa dos 180 FPS mais ou menos. Então, realmente, ele ficou bem legal pra jogar o Valorant aqui. É o melhor notebook barato que tem pra você comprar hoje no Brasil, serve pra muita coisa, dá pra editar um vídeo aqui, sim dá, mas você não vai colocar tantos efeitos assim, mas você quer fazer corte, colocar uma transição ou outra, colocar música, ele vai bem, dá pra editar foto e dá pra mexer no AutoCAD aqui também, sem fazer render muito pesado, ele aguenta, trabalhos intermediários aqui, coisa mais básica, ele vai bem também. Bom, se você quer comprar um notebook pra trabalhar, eu acho que eu te ajudei. O que você acha? Se eu te ajudei, deixa um like aqui, que me ajuda muito. Pra mim, esses aqui são os melhores. Tem outros? Sim, tem outros que não estão na lista. Por exemplo, o Asus VivoBook S14. Belo notebook esse daí. Porém, ele vive faltando estoque, às vezes o preço dele tá muito caro, às vezes ele fica barato, então não coloquei na lista, porque ele só vale a pena até uns R$ 2.800, mas nesse momento que eu tô gravando tá custando mais de R$ 3.500, então eu não coloquei ele na lista. Tem também notebooks da Acer, mas que não estão na lista porque vivem fora de estoque. Então eu coloquei realmente os que são melhores, que eu aprovo e que tem para comprar, e geralmente o preço tá muito bom, pra você não ter dor de cabeça, beleza? Se você se interessar, link tá aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí sua opinião se faltou algum notebook e qual o próximo vídeo que você quer ver no canal. Valeu, tamo junto, falou!